Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos continuar a nossa disciplina. Iniciando agora a segunda parte, que é o planejamento da propriedade agrícola. Então, qualquer atividade rural que for ser desenvolvida, ela precisa, né, assim como qualquer outra atividade que a gente vai fazer na nossa vida, ela precisa de planejamento para evitar exatamente correr riscos de perdas, tanto econômicas quanto ecológicas. Então, no planejamento da propriedade agrícola, no nosso caso aqui, né, a gente primeiro tem que pensar no desenvolvimento sustentável, como eu comentei nas aulas passadas. O que é desenvolvimento sustentável? É você poder utilizar a sua terra, poder utilizar a sua propriedade e, ao mesmo tempo, as gerações futuras poderem utilizá-la também. Resumidamente, a definição é essa. Não tem mais como nós pensarmos em aumento da produção agrícola sem pensar em sustentabilidade, né, visto as diversas ameaças que já estamos sofrendo, como eu já comentei nas aulas anteriores. Então, no caso da propriedade agrícola, nós temos que, quando a gente pensa na produção florestal, a gente tem que combinar ela também com conservação ambiental, tá? Para que a produção seja sustentável. E vocês vão ver daqui a pouco que isso também está relacionado à parte econômica da produção. Então, quais que seriam as consequências, aliás, da falta de um planejamento, né, o mau uso da propriedade? Um dos principais problemas que nós temos é exatamente a degradação dos solos. Problemas que normalmente são causados pela erosão, né, e que afetam diversos locais. Provavelmente vocês já conhecem, né, locais, propriedades rurais que sofreram problemas de erosão. E erosão, ela tem diversos problemas ambientais, mas se você for pensar exclusivamente na sua propriedade, por exemplo, você está reduzindo a sua área cultivável, né? E aí, se você reduz a área cultivável, os grandes produtores, né, os grandes latifundiários do Brasil, o que é que eles fazem? Abrem novas fronteiras agrícolas ainda, né, em pleno década de 2020 aqui, ainda está acontecendo essas práticas. Porque quando se reduz a área cultivável, para muita gente, ainda eles pensam só na parte econômica, então é mais barato abrir novas fronteiras do que recuperar aquela área que foi degradada. E mesmo que a degradação não chegue num nível muito intenso, como está mostrado aqui nessas fotos, a gente tem dois exemplos aqui de erosão muito intensa, que inviabiliza a utilização dessas áreas para plantio, mas mesmo que não chegue nesse ponto, de toda forma, quando o solo de uma propriedade se degrada, a sua propriedade fica desvalorizada, tá? Então, imagine que você investiu dinheiro, investiu alguns anos de trabalho na aquisição de uma propriedade, por falta de planejamento de como deveria ser feito o seu cultivo, você provoca uma desvalorização dessa propriedade, então nem o investimento inicial você poderá obter no futuro, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu estou comentando aqui sobre a ligação entre valorização da propriedade agrícola e a valorização também da parte ecológica da propriedade, ou contribuição ecológica, né, melhor dizendo. A nível ecológico, ou a nível mais global, a degradação da floresta ele provoca diversos outros problemas, como o processo de fragmentação florestal. O que é fragmentação florestal? São locais contendo mata nativa que ficam cada vez mais distantes uns em relação aos outros. E aí isso vai causar problema tanto para as espécies de flora. Por exemplo, tem muitas espécies que precisam de polinização de outras que estão em locais mais distantes para manter a variabilidade genética. E isso causa problema também para muitas espécies da fauna, né? Tem animais que precisam se locomover em grandes distâncias nas florestas e a partir do momento em que a degradação ela
provoca nessa fragmentação, isso a gente vai estar ao mesmo tempo, mesmo que não ataque diretamente esses indivíduos, mas nós vamos estar diretamente causando esses problemas de fragmentação que vai com certeza afetar a sobrevivência deles nesses ambientes. Daí a gente vai estar causando problema de redução contínua da floresta natural, consequentemente empobrecimento da biodiversidade, tanto local quanto regional, e muitas vezes causando extinção de espécies animais e vegetais. Isso acontece muito frequentemente, tem muitas espécies que são extintas antes mesmo de serem estudadas e serem catalogadas. No Brasil existem já diversas espécies ameaçadas de extinção. Existe um instituto no Brasil chamado Centro Nacional de Conservação, que eles publicam, aliás, tem o Centro Nacional de Conservação da Flora, que eles publicam a lista de espécies da flora ameaçada de extinção, e tem o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que ele publica a lista de espécies ameaçadas da fauna. Então todas essas estão ali, o pessoal tenta fazer estudos, tenta proteger alguns locais, mas com esses processos de degradação e fragmentação, muitas vezes fica difícil. Na aula passada eu comentei sobre a ararinha azul da Caatinga. Então ela é exatamente uma espécie que sofre esse problema de extinção, é a espécie de ave mais ameaçada do mundo por causa de problemas de redução na fragmentação florestal. Aliás, aumento da fragmentação florestal. Fugiu o nome agora. Então as áreas vão ficando cada vez mais afastadas e é uma espécie que precisa colocar os ninhos e coletar certos alimentos de algumas árvores, e aí isso, como essas áreas vão sumindo, então elas entram em risco de extinção, assim como todas essas que vocês estão vendo aqui na foto. Uma outra consequência, além da fauna e da flora, é a degradação de recursos hídricos. Então, o assoreamento de rios e nascentes. Vou mostrar aqui algumas fotos, mas vocês podem ver aqui, olha, essa foto que está à esquerda é de um rio, o curso d'água aqui não tem mata ciliar protegendo esse curso, e aí vocês observam com o tempo o que é que vai acontecendo, isso sempre vai estar os cursos de água, sempre vão estar num declive. Então, com o processo de erosão, vão sendo transportados materiais para esses locais, restos de solo, restos de cultura, agrotóxicos, e por aí vai. E aí o leito do rio ele vai ficando preenchido com esses materiais, e reduz diversas propriedades dele. Então, uma das principais perdas é tanto na quantidade, porque o volume de água a passar aqui, nesses rios, ele vai ser menor, e também a qualidade da água, como eu comentei, o transporte de agrotóxicos e outros materiais acaba prejudicando bastante isso daí. Então, esse efeito aí não ocorre apenas na propriedade que está fazendo mau uso da terra, o impacto ele acaba sendo local ou até regional, porque o rio ele vai estar sempre transportando água para outros locais também, Então aqui a gente tem um modelo de bacia hidrográfica. Se diversos locais desse aqui vão fazer agricultura de forma inadequada, consequentemente o problema vai se espalhar e vai atingir os rios maiores, e a consequência final de tudo isso é a perda na qualidade e na quantidade da água que nós consumimos na cidade também. Então, um problema que vem lá da propriedade agrícola, um problema de falta de planejamento, acaba no final prejudicando o consumo de água nas cidades ou no campo também, nas próprias propriedades rurais. Mas o impacto acaba sendo maior nas cidades porque tem uma população maior que depende desse recurso. Que é um exemplo nessa foto à esquerda acima. Isso aqui é um rio assoreado. Vocês podem ver que ele está barrento, tem uma grande quantidade de barro chegando aqui. Barro é exatamente a argila que vai sendo carregada para esse rio. Nesse local aqui, o rio está seguindo todas as normas do Código Florestal, tem mata ciliar, está protegido,
Só que bem mais adiante desse curso d'água, alguém está descumprindo as normas e isso está causando problema aqui no rio. Então, consequentemente, vai causar, né, perdas na quantidade de água. Tem perdas também ligadas ao turismo, à navegação em rios, né? E por aí vai, porque sempre que você degrada um curso d'água, a gente vai trazer diversos efeitos negativos para a região. Então, uma das principais necessidades de se proteger cursos d'água não é só proteger a propriedade em si, é proteger também toda a região que depende daqueles recursos e que depende muitas vezes de atividades turísticas, né, ligadas àquele recurso. Então, para fazer o planejamento de uma propriedade agrícola, a gente precisa de um certo embasamento teórico. Primeiro, a gente vai ter que tentar estudar quais são os interesses de conservação, né? Imagine que eu tenho uma propriedade agrícola e eu vou fazer um projeto vou fazer o meu planejamento baseado na proteção de recursos ambientais. Então, o que é que eu tenho lá? Que solos eu preciso proteger? Qual o tipo de solo que eu tenho? Quais os recursos hídricos que eu preciso proteger? Quais as espécies de fauna e de flora que estão presentes? São espécies ameaçadas? É um local que caçadores costumam entrar para caçar esses animais? Então é muita coisa que a gente tem que avaliar. E também, é claro, isso ligado aos interesses econômicos e técnicos, né, ligados diretamente à produção. E aí eu tenho que pensar no planejamento que também mantenha a fertilidade dos meus solos e, consequentemente, né, as áreas cultiváveis. Tá aí, é aquela questão que eu falei bem no começo da ligação entre a parte econômica e ecológica. Então, todos esses critérios, né, foram definidos e acabam sendo regulamentados também a nível de estado e de município, de acordo com o Código Florestal. Né, nós estamos utilizando o Código Florestal aprovado em 2012 pela Lei 12.651, aliás, que ele, por exemplo, estabelece as áreas de proteção permanente e de reserva legal, né, ou seja, exatamente as áreas que devem ser protegidas nas propriedades rurais. Antes de entrar nessa parte mesmo da legislação, eu queria comentar de que recuperação de uma área degradada é muito mais caro do que a proteção de uma área. Então, aqui nessa foto é possível fazer recuperação. Então, nessas duas fotos aqui acima, a gente tem áreas utilizadas por mineradoras. Vocês veem aqui o nível de degradação que eles causaram, né, ao longo dos anos, e que essa área ela foi recuperada, né, isso aqui levou entre 15 a 20 anos mais ou menos para voltar. Tem até um leito d'água aqui, né, para voltar a ter uma vegetação nativa que protegia isso daí. Então é possível, mas é muito mais caro recuperar uma área degradada do que proteger inicialmente. Por isso que antes de fazer qualquer utilização, qualquer planejamento para a utilização da sua área agrícola, é essencial que você observe, em primeiro lugar, né, o que é que deve ser protegido. Como eu comentei, tem cursos d'água, leitos d'água, tem espécies ameaçadas, tem solos que são mais frágeis em alguns locais. Então tudo isso acaba tendo que ser observado. Isso aqui vocês estão vendo aqui uma área numa montanha ou num morro, que ela foi sendo recuperada ao longo dos anos. Né, áreas de morro sempre são problemas, como pode se observar aqui. Né, se não tem vegetação nativa, a tendência é que a erosão vai desfazendo todo esse material aqui, que é uma das consequências muitas vezes do aumento do nível dos oceanos, exatamente esse material descer, né, para as praias. E é claro que também isso aí ligado ao aquecimento global, né, que tanto aumenta a quantidade de águas quanto a expansão, né, térmica delas, que aí aumenta o volume também. Bom, mas voltando aqui, né, então dá para fazer, né, recuperação de áreas degradadas, tá? Mas, né, por enquanto vamos pensar em fazer proteção, né?
Então vou definir aqui o que é área de preservação permanente e área de reserva legal. A área de preservação permanente, como o nome já diz, tem como principal função a preservação ambiental. E daí, preservação ambiental vai englobar diversos locais dentro de uma propriedade. Então, por exemplo, a gente pode criar área de preservação permanente para a proteção de recursos hídricos, para a proteção de solos, para o bem-estar social. Então, muitas vezes uma área nem está ligada a... nem tem, por exemplo, cursos d'água ou solos frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, mas se aquela área não for preservada, por exemplo, aquilo ali pode causar problemas para toda uma sociedade que depende ali daquele local. Eu vou colocar ainda alguns exemplos para a gente ver isso. Um outro, como eu comentei já também, né? Então, proteção da biodiversidade e manutenção do fluxo gênico, principalmente entre fauna e flora, que é aquela questão que eu falei do processo de fragmentação florestal. Se diversas espécies da fauna e da flora começam a ficar muito distanciadas umas em relação às outras, então a gente vai começar a ter problemas de fecundação cruzada, ou seja, baixa a variabilidade genética, e quando baixa a variabilidade genética, os indivíduos eles ficam mais susceptíveis a variações ambientais, principalmente climáticas, né? Então isso vai acabar causando uma pressão também para a sua extinção. O Brasil, como eu comentei lá naquela aula dos biomas, ele é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore. Ah, mas isso é muito legal, né? O problema é que ele tem o nome de uma árvore porque o Brasil era considerado apenas uma grande floresta a ser explorada pelos portugueses que chegaram em 1500. Ah, o que é que tem ali? Ah, tem o pau-brasil, vai lá pegar. Então foi mais ou menos isso. A gente tem um mapa aqui português do século XVI, que o que está representado aqui, além do pau-brasil, né, são outras árvores, né? Então qual que é o local que a caravela deve chegar e recolher a madeira e voltar para a Europa. Então eles foram... A principal intenção da cartografia inicial portuguesa é exatamente isso, né? Delimitar os locais que poderiam ser explorados, né? O coleta de animais também eles faziam. Locais em que tinham algumas populações indígenas eles foram mapeando também, mas a principal intenção era a exploração econômica deles, né? O pau-brasil. Então isso foi o que causou aquele problema que eu comentei também na aula sobre biomas, da grande devastação que existe na Mata Atlântica, que é a floresta nativa que estava localizada exatamente na região litorânea do Brasil, né? Esse mapa aqui é claro que não está na escala normal que a gente tem hoje, né? Porque foi um desenho feito a partir de navegações, mas a Mata Atlântica se estendia desde o sul até a região norte, né? Aliás, até a região nordeste, e aqui tem outras matas nativas também, né? Mata Atlântica oficialmente é só até o Rio Grande do Norte. Bom, existem algumas espécies arbóreas que têm legislação específica por causa da importância econômica, ecológica e também cultural para o país. Então a castanheira, o castanha do Pará, ela tem uma legislação específica para a sua proteção. É a Lei 5.975 de 2006, ou seja, simplesmente não se pode fazer corte de uma espécie de castanha do Pará. Pode comercializar a castanha do Pará, né? Vocês encontram facilmente aí nos supermercados, mas não se pode fazer cortes pela lei, até porque é uma espécie muito ameaçada de extinção. A seringueira também, né, um mesmo exemplo ali parecido com a da castanheira. Ela pode ser utilizada para a extração do látex. Existem plantios comerciais para a extração de látex, mas não se pode fazer corte de seringueira, mesmo que você plante na sua propriedade, tá? Então não façam o corte dela. E o mogno também, né? São essas três no Brasil que têm legislação específica. Mas não são apenas essas três que estão ameaçadas de extinção.
o Centro Nacional de Conservação da Flora, que eu falei há pouco, ele elabora uma lista vermelha das espécies ameaçadas. Eu vou disponibilizar para vocês e vocês vão ver que tem muitas espécies da nossa flora que estão ameaçadas de extinção. Nem todas elas chamam tanta atenção, até porque precisam de mais pesquisa para realmente a gente entender a importância delas, mas existem muitas espécies, né, que correm risco seríssimo de entrar em extinção. Tem algumas atividades que dá para ser feita, mesmo na área de proteção permanente, né? Então, por exemplo, eu acabei de comentar sobre a coleta de castanha do Pará, do látex da seringueira, né? Se for em área de proteção permanente na Amazônia, por exemplo, você pode entrar lá e coletar o látex. Inclusive, esse era o objetivo inicial de Chico Mendes, né? O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ou ICMBio do Brasil, que trabalha com proteção ambiental, surgiu a partir da ideia de Chico Mendes, após ele ter sido assassinado, né, de preservação da seringueira. A intenção inicial de Chico não era proteção da floresta, era proteção do ganho dos seringueiros, porque o pessoal que entrava na Amazônia para fazer a pastagem, né, fazer desmatamento para pastagem e criação de gado, eles destruíam os seringais e aí eles não tinham mais como coletar. Então a única intenção, a intenção inicial de Chico era, olha, vamos preservar as seringueiras porque o pessoal aqui da floresta depende delas, e só por isso ele foi assassinado, né? Então depois surgiu o Instituto Chico Mendes. Então, seguindo aquela mesma ideia de Chico, existem essas questões, né? O ipê amarelo, diversas espécies ameaçadas e em áreas de proteção permanente que são protegidas, mas ainda assim você pode fazer coleta de sementes para a produção de mudas, por exemplo, para a produção de bijuterias ou qualquer outro adereço. Tá? Isso é permitido pela legislação. Assim como algumas atividades de turismo, né? Arvorismo, esse aqui é um exemplo de coleta de sementes de espécies florestais. Tem algumas árvores que só dá para fazer desse jeito. Então dá para entrar na área de proteção permanente e se fazer isso. Dá para fazer um tipo de turismo controlado, fiscalizado pela lei. É claro, a gente sabe que nem sempre isso acontece, mas, por exemplo, visita canyons ou nascentes ou cachoeiras, né? Isso dentro de uma área de proteção permanente é uma atividade possível e não deixa de ser uma alternativa de renda, né, para as propriedades rurais. O Código Florestal, né, apesar dele ter sido implantado em 2012, muitas vezes quando se pensa em áreas de preservação, a gente segue uma resolução do CONAMA, que ela é de 2006, se eu não me engano, que que está mais bem detalhado lá o que é área de preservação permanente e o que é reserva legal. Então, por exemplo, eles consideram como área de proteção permanente florestas e demais formas de vegetação de acordo com algumas localizações delas. Então, por exemplo, leitos de rio ou cursos d'água. Qual que é a área que deve ser considerada como área de proteção permanente? Então, essa área vai depender da largura do curso d'água. Estão vendo aqui na tabela à esquerda, né, que tem o volume, aliás, o volume não, o tamanho do curso d'água. Então, se isso daqui, por exemplo, é 50 metros ou mais, aí a gente vai ter que ter uma área de proteção permanente de 50 metros. E por aí vai, tá? Se tem de 50 a 200 metros, então tem que ter 100 metros de área de proteção permanente. E isso vai variando de acordo... Isso largura mínima, tá? Para ter uma faixa de proteção permanente de mata ciliar, protegendo ali o curso d'água. Então esse gráfico aqui ele dá uma ideia, né, de como é que isso pode ser feito, porque sempre que vem da nascente, o leito d'água ele acaba sendo mais fino, e aí quando ele vai se deslocando no local, ele vai tornando também mais espesso, né, mais extenso. Aí, consequentemente, a área de proteção permanente ali em volta vai aumentando, né,
Então aqui de 10 a 50, aqui de 50 a 200 metros, aqui já de 200 a 600 metros, né? E por aí vai, dependendo do tamanho do rio. Tá? Então isso é só para a gente ter uma noção. O problema é que nem sempre dá para fazer isso. Então eu coloquei aqui essa foto do Rio Açu. Quem já passou por lá quem já passou por lá na estação de chuvas e na estação de secas, vê como a variação do volume do rio é grande. Na estação de chuvas, que isso daqui nem é a estação de chuvas total, tá? Ainda tem anos que aumenta mais ainda esse curso d'água aqui. Então imagina, eu considero que aqui tem, sei lá, 1 quilômetro de rio. Então eu vou ter que ter uma mata ciliar aqui superior a 600 metros. Mas se você for fazer essa medição na estação seca, você vai ter talvez aqui uns 5 metros de rio, né? Então aí você vai considerar a mata ciliar menor. E por exemplo, na estação de chuvas, o próprio rio vai cobrir a mata ciliar que foi plantada ali para recuperação. Você vê que isso aqui está tudo errado, né? No Rio Açu. Ele precisa ter área de proteção permanente, não tem. Principalmente aqui onde passa a BR-304, ele não tem área de proteção permanente. Mas como faria a área de proteção permanente de acordo com o Código Florestal? Não faz, tá? Porque o Código Florestal ele não contempla essa situação. Ele coloca, na verdade, o leito médio do rio, uma média entre a estação chuvosa e a estação seca. Mas ainda assim, se a gente pegasse o leito médio do rio, seria problema, porque na estação chuvosa a água iria cobrir a mata ciliar. Então, nesse caso aí, quem tem que legislar, quem tem que orientar e indicar o que deve ser feito é o município, ou os locais, né, dos municípios por onde o rio passa, seguindo, né, recomendações técnicas, baseado muito naquela resolução lá do CONAMA. Ainda não foi feito, né, mas esperamos que um dia seja feito. Então, nas propriedades rurais, existem também área de proteção permanente ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água, mesmo que sejam artificiais, né, ou naturais ou artificiais. Então, essa largura também vai ser variável, porque vai depender do tamanho do espelho d'água, né? Então, por exemplo, 15 metros no mínimo de espelho d'água, até 20 hectares, né, desde que não tenha a finalidade de geração de energia. Se tiver, isso muda um pouco, né, tem toda aquela resolução lá do CONAMA, ela orienta isso, mas é claro que a decisão final acaba sendo dos órgãos ou estaduais ou municipais que fiscalizam, né, o que orientam ali na propriedade. Nascentes de rios, por exemplo, com certeza são áreas de proteção permanente. Então esse mapa aqui ele mostra duas nascentes, né, indo para o mesmo rio, e quando existe nascentes, então se diz que deve implantar 50 metros de mata ciliar ou de mata de proteção em volta da nascente. Vocês estão vendo que isso daqui é numa propriedade agrícola e que eles não estão seguindo as normas. Nessa área aqui foi desmatada, está sendo utilizada para cultivo, essa do lado também. E o que deveria ter é um raio de 50 metros entre a nascente, né, protegendo a nascente, aliás. Nem desse outro lado também está seguindo as normas, né, ou a resolução do CONAMA. Tá? Então, isso é o que deveria ser feito. Locais de declive, a partir de 45 graus, eles são considerados áreas de proteção permanente. Vocês estão vendo que nessa foto também não está seguindo a norma. Muito pior nessa outra, né, à direita, que eles fizeram inclusive a passagem de equipamentos agrícolas no mesmo sentido do declive da montanha, né, do morro. Então mas o objetivo é exatamente proteger, né, as encostas contra a erosão. A erosão é muito mais intensa no encosta, principalmente em locais que a precipitação é mais elevada. E com certeza todos vocês observam a cada ano os problemas que existem de deslizamento, né? A gente observa muito isso nas áreas urbanas, mas nas áreas rurais acontecem com muita intensidade também. E aí o problema é que muitas vezes o solo fica degradado, sofre problemas, né? Porque a erosão ela carrega exatamente a parte mais fértil do solo e causa problemas lá nos rios, né?
em todo o reservatório da bacia hidrográfica, como eu comentei lá no início. Então, por isso que essas áreas aqui elas devem ser consideradas como áreas de proteção permanente. Isso aqui é um mapa um detalhamento, né, de onde deveriam existir áreas de proteção permanente na região sudeste, de acordo com os locais com morro, tá? Locais com declividade superior a 45 graus. Pode ter certeza que nem tudo isso daqui está sendo cumprido, tá? Bom, então, considera-se ainda, né, como áreas de proteção permanente, aliás, locais que se deve atenuar a erosão. Não precisa ser apenas em locais com declive. Qualquer local que você, através de estudos, observe que tem problema de erosão, é ideal que ele seja considerado como uma área de proteção permanente, que jamais aquela vegetação ali seja removida. Fixação de dunas em Natal, né, em cidades vizinhas tem muito esse problema de dunas. Por que que tem, né? Por que que de vez em quando a duna vai para a cidade e atrapalha ali a passagem, né? Até os comércios locais? Porque não tem uma vegetação protegendo aquelas dunas. Elas foram desmatadas, construíram-se casas, cidades, né? E tem esse problema aí. Então, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. Muitas vezes a questão de mortes de animais, né, nas estradas está muito ligado porque aquilo ali era um corredor daquela espécie, e quando se constrói a ferrovia ou a rodovia, né, os animais continuam passando ali. Então, muitas vezes a área de proteção permanente ela pode ser definida para formar exatamente um corredor ou uma faixa de proteção para que aquele animal possa se mover ali, né? Ou formar um túnel, ou formar a própria estrada, né? Passar por um túnel, né? Então tem que isso daí ser pensado de acordo com as realidades locais. Tem a questão da defesa de território nacional. Então, por exemplo, o país ele pode indicar aqui uma área de proteção permanente de acordo com interesses de proteção da fronteira, né? Então, isso não está muito ligado à preservação, né? Está ligado a outros interesses naturais. Proteção de sítios de beleza excepcional ou de valor científico e histórico. A gente tem, por exemplo, na cidade de Apodi, um sítio arqueológico com pinturas rupestres, que é a área de proteção permanente, apesar de pela lei, né? A área de proteção permanente, apesar de que quem conhece sabe que nem sempre é cumprido, mas aquilo ali, né, permite que aquela área entre nessa classificação. Então não tem espécies a serem preservadas, não tem espécies correndo risco de extinção, não tem erosão, mas tem um local de muita importância científica e histórica, ou até de beleza, né, como por exemplo os lençóis maranhenses e alguns outros exemplos que a gente tem no Brasil, que deve enquadrar como área de proteção permanente. A questão de asilar exemplares ameaçados da fauna e da flora. Isso daqui é o exemplo, um dos exemplos disso é o da ararinha azul que eu falei, da caatinga, né? Então tem uma área lá que é de proteção permanente para a única árvore que existe na natureza, exatamente porque se não existir, né, a espécie simplesmente desaparece. Ela poderia ir para outro local, mas não vai, né? Até por questões de hábito mesmo. Então esses locais em que as espécies são realmente asiladas, ou seja, só existe ali, se for retirada dali não tem como sobreviver ou vão correr um risco muito sério, elas entram também na classificação de área de proteção permanente. Aliás, manter ambientes necessários para a vida de populações silvícolas, por exemplo, indígenas e outras populações que dependem culturalmente, que dependem ao longo da história das atividades realizadas naquela região, elas devem também ser consideradas como áreas de proteção permanente. Até porque essas populações silvícolas protegem, né, naturalmente. Elas adquirem seus recursos, mas naturalmente elas protegem essas áreas. Então basta demarcar que o restante do trabalho é por conta deles. E assegurar, né, condições de bem-estar público. Por exemplo, dos exemplos disso é a questão da água, né, a qualidade da água, ou vários outros aspectos, né, ligados a turismo, a
a parte cultural também, né? Tem povos que dependem de certos locais como atividades culturais ou até ancestrais, né? Então tudo isso pode ser considerado. Então, quem é que define isso? Então, quem vai definir qual que é a área de proteção permanente em qualquer propriedade rural vai ter que levar em consideração esses diversos aspectos que a gente comentou aqui e elaborar o seu plano de conservação. Lembrando que pela resolução só é permitido fazer supressão de uma floresta de área de preservação permanente mediante autorização do Poder Executivo Federal. Então é uma legislação bem restritiva, nem sempre é cumprida, né, mas pela legislação ela é bem restritiva, né, e aí a pessoa fica sujeita a diversas penalidades. Então na próxima aula eu vou comentar um pouco sobre as reservas legais e mostrar na prática como a gente faz o planejamento da propriedade rural, levando em consideração esses aspectos, né, que eu comentei aqui hoje. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.